Olá, saúde é vida no ar e eu já começo com uma pergunta. Você de casa já ouviu falar em miastenia? Pois é, essa é uma doença rara que, olha só, segundo a Organização Mundial de Saúde, a estimativa é que em cada 100 mil habitantes, 65 pessoas são afetadas por essa doença. E para falar o que é miastenia, o que causa, quais são os sintomas, tratamento, diagnóstico, esclarecer todas as dúvidas sobre essa doença rara, a gente vai conversar com o médico neurologista e diretor científico da Associação Brasileira de Miastenia Graves, o Dr. Eduardo Stefan. Falei certo seu nome, doutor? Falou, obrigado. É um prazer estar aqui falando dessa doença que precisa tanto de esclarecimento, né, para a população. Doutora, a gente que agradece, viu, por aceitar bater esse bate-papo aqui com a gente e falar sobre miastenia. Então, para a gente não perder tempo, doutor, o que é essa doença, afinal? A miastenia graves é uma doença autoimune, né, que acomete o músculo. Mais especificamente, a gente fala que é a junção neuromuscular. Mas a gente pode pensar que é o músculo, é muito parecido o conceito. Aí, esse é um ataque de autoanticorpos, né? Então, é um erro imunológico, que a pessoa cria um anticorpo que, por esse erro, acaba reconhecendo o músculo como se fosse um agente de fora, né, que precisa ser atacado. Começa a ter essa inflamação. Por afetar a junção neuromuscular, essa doença, então, ela dá fraqueza, né? Então, qualquer músculo voluntário, né, os músculos que estão sob nosso controle, pode ser acometido, mas tem alguns que são mais acometidos na miastenia graves. Então, a gente vê, principalmente, a musculatura que movimenta os olhos, né? A musculatura que faz o olho abrir, né? Que levanta a pálpebra, e a musculatura para falar, para engolir, para mexer os músculos da face, esses são os mais acometidos. Mas também pode acometer musculatura do braço, das pernas e até, em casos mais graves, os músculos da respiração. Então, você tem formas muito leves, em que apenas os músculos dos olhos são acometidos, né? E você tem formas mais graves, né? Tem várias formas, tem um espectro de gravidade, então o paciente pode ser um pouco grave ou muito grave, ou ser moderado, ou ser muito leve. Então, nessas formas mais graves, a tendência é mais músculos serem acometidos. Geralmente, os mais acometidos são esses. E ela tem uma característica, essa doença, que ela pode pegar qualquer músculo, como eu falei, mas ela tem os músculos que ela mais pega e a fraqueza, ela é fatigável e ela também é flutuante. O que significa isso? O paciente ora está fraco, ora não está. Ou hora está fraco, ou quando a doença é mais importante, ele está fraco o tempo todo, mas tem hora que ele está muito mais fraco do que outros momentos. Ele muda. Ele muda com uma série de características que podem fazer o paciente piorar os sintomas. Então, seja o uso do próprio músculo que está doente, então, se ele usar um músculo que já está fraco, ele fica mais fraco, ou às vezes o músculo que está bom fica fraco, ou então pode mudar com estresse, com hormônios, com alguns medicamentos. Então, essa mudança que caracteriza e esse quadro desses músculos mais frequentemente acometidos. E doutor, esses sintomas, eles surgem de forma gradativa ou de repente a pessoa já começa a sentir essa fraqueza, perceber que tem alguma coisa estranha? Uma boa pergunta. Geralmente é gradativo. Geralmente, claro que sempre, né, na medicina é comum de ter exceções, né, e aqui também. Mas geralmente começa com o cometimento da musculatura ocular, que é a mais frequente. Então, geralmente começa pela musculatura ocular, ou então na musculatura que a gente chama de pulbar, que é para falar, engolir, né? Então, o paciente começa com sintomas nesse sentido, ou com a voz rouca, ou com dificuldade de engolir, ou às vezes vai falando, começa a ficar a língua pesada, ou então a questão da visão dupla. Porque como acomete os olhos, a musculatura que movimenta os olhos, às vezes, então, fica fraco um músculo que de um olho o outro não. Então, o paciente vai querer, ele olha para um lado, só que o outro olho, como está com o músculo fraco, ele não consegue olhar para o mesmo lugar. Isso, então, forma uma visão dupla. Então, o sintoma mais comum é a visão dupla, a visão dobrada, ou a diplopia, que a gente fala no termo médico. E também a pálpebra caída, que a gente chama de ptose. Então, às vezes começa no olho, depois com a evolução, ela pode começar a cometer outros músculos.
E a gente falou bem no começo do Saúde à Vida que é uma doença rara. Por ser uma doença rara, ela é de difícil diagnóstico também? Pode ser confundida com outras doenças? Sim, né? Boa pergunta. Ela é uma doença rara, né? E isso já em si dificulta o diagnóstico, porque poucas pessoas a conhecem, tanto no meio médico quanto na população. Ela deveria ser mais conhecida. Por isso que a gente entende que ela precisa ainda de divulgação e daí o meu agradecimento de estar com a oportunidade de falar dela aqui, dessa doença. Mas além disso, ela também tem assim, ela tem seus desafios próprios, porque é uma doença de difícil diagnóstico para você fechar. Os exames, eles quando vem positivo, eles confirmam, mas quando vem negativo, não necessariamente exclui. E o quadro clínico pode ser traiçoeiro assim no raciocínio diagnóstico, que a hora está de um jeito, a hora está do outro, você pode pensar em outras doenças. Alguns pacientes ficam com diagnóstico de doença psicológica, porque fala que está com sintoma, quando o médico vai ver já está melhor. Então, ela tem seus desafios. Em geral, é desafiador fazer o diagnóstico. O senhor falou aí que às vezes sente a fraqueza, de repente melhora, sente de novo. Esse vai e vem acaba levando o paciente a demorar ajuda, procurar ajuda médica? Com certeza, né? Com certeza. Porque, assim, em geral, os sintomas tendem a ser pior no final do dia, né? É quando a pessoa movimentou mais os músculos que estão acometidos. Então, muitas vezes, ele acha que é porque está cansado, e é, de certa forma, porque está cansado, mas a fraqueza é muito mais pronunciada do que seria de uma pessoa normal, né? E o cansaço também é maior. Então, às vezes, a pessoa demora para perceber aquilo como uma doença, e depois ela percebe, ela, como depois, no outro dia, às vezes está melhor, ela vai postergando. E ocorre um problema também, que às vezes ela passa algum médico, que também não vê o sintoma, né? O paciente está se queixando, mas naquele momento ela está bem, né? Então, às vezes, ele não consegue ver o sintoma, e isso atrapalha o diagnóstico. E doutor, diante da demora por procurar ajuda, diante da dificuldade em chegar até a miastenia, como que faz? Como que chega nesse diagnóstico? Fala, é essa doença. É um diagnóstico que precisa ser feito por um neurologista, né? Às vezes, um oftalmologista faz, quando são que conhece a doença e o quadro é ocular puramente, mas, em geral, é feito pelo neurologista, porque o primeiro passo é você reconhecer o quadro clínico como um quadro clínico compatível. Então, você tem um quadro clínico compatível, né? Exame físico, história do paciente, é aquilo que se espera para a miastenia, então, aí você vai para os exames. Se os exames confirmarem, aí você fecha o diagnóstico, mas o exame sozinho não confirma, ele precisa estar associado a um quadro clínico compatível, que geralmente quem consegue reconhecer melhor isso é exatamente o neurologista. E que tipo de exame, doutor, é feito em casos assim? Basicamente, dois exames, né? A eletroneuromiografia, que é o exame que estuda os nervos e os músculos, ele consegue dizer que o problema está lá na junção neuromuscular, né? Que a miastenia gravis é a doença mais comum, apesar de ser rara, é a mais comum que afeta a junção neuromuscular. Então, tem um quadro clínico compatível e a eletroneuromiografia mostra que o problema é na junção neuromuscular, você consegue fechar o diagnóstico. Além disso, tem os anticorpos, que são os anticorpos antirreceptores de acetilcolina. Tem também o anticorpo anti-MuSK, que é menos frequente de acontecer nos pacientes. Também, no quadro clínico compatível, a presença desses anticorpos confirma o diagnóstico. O senhor disse no início que existem vários tipos. Eu queria que o senhor detalhasse. É desde o mais leve, que causa o quê? Aí tem o moderado e o mais forte? Como que é? Vamos detalhar, doutor? Vamos, desculpa, o assunto é meio complexo mesmo, eu vou tentar simplificar, tá bom? Então, quando a gente fala de síndromes miastênicas, você tem algumas doenças que causam essa questão aí de ter essa fraqueza que muda, né? que é fatigabilidade e flutuação. Você tem as síndromes miastênicas congênitas, que são doenças genéticas, não é dela que a gente está falando, são muito mais raras que a miastenia graves autoimune. Temos também a síndrome de Lambert-Eaton, que é autoimune e que afeta outra parte da junção neuromuscular. Também é mais rara que a miastenia gravis. E aí você tem a miastenia gravis propriamente dita, né? O que todas elas têm em comum é essa fraqueza que flutua. A miastenia gravis propriamente dita, que é a doença que a gente está abordando aqui, ela pode ser puramente ocular ou ela pode ser generalizada. Puramente ocular é a forma mais leve da doença. Então, nunca vai ter um risco à vida do paciente, porque são só sintomas oculares, então, claro,
atrapalha a vida. Imagina, você enxergando dobrado, tem muita coisa que não dá para fazer, dirigir, ler, atrapalha muito a vida, tem que ser tratado, mas não é um risco à vida. E a forma generalizada, ela pode ser leve, moderada ou grave, né? E depende de quantos músculos estão cometidos, se está acometida a musculatura respiratória ou não. Porque quando acomete a musculatura respiratória, a gente tem fraqueza para respirar, e aí pode ser uma ameaça à vida. E doutor, foi diagnosticado a mais leve. Como que é o tratamento? É possível ter uma vida normal, a mais leve? Nossa, boa pergunta. Aqui eu acho que vai a principal mensagem da entrevista para quem tem astenia, que é o seguinte: a miastenia gravis é uma doença crônica, e como qualquer doença crônica, traz uma série de pesos para o dia a dia do paciente. Porém, é uma doença muito tratável, tá? Na forma ocular, seja ocular ou seja generalizada, 90% ou mais dos pacientes com tratamento conseguem ter uma vida normal, ou no mínimo quase normal, sem nenhuma restrição, tá? Com o tratamento. O problema é que o tratamento muitas vezes demora um pouco para ter efeito e muitas vezes tem efeito colateral. Precisa de uma certa disciplina e paciência e perseverança do paciente insistir. Nesses 10% que não respondem no tratamento usual, cada vez que passam os anos, a gente tem visto remédios promissores surgirem que servem para esses casos que a gente chama de refratários. O tratamento é medicamento, então? É medicamento. Medicamento. Claro que tem alguns hábitos, no começo, até compensar a doença, é recomendado um certo repouso, mas depois, pelo contrário, quando a gente compensa o paciente, a gente começa a recomendar exercício devagar, para ir ganhando mais capacidade. Tem também a questão da dieta, que é importante manter uma dieta adequada, porque o corticoide, que é um dos remédios mais utilizados para a miastenia, aumenta muito o apetite, e se o paciente ganhar muito peso, é muito ruim, por vários motivos, inclusive para a miastenia. Tem a questão de fazer uma alimentação saudável para diminuir o risco de diabetes, que o corticoide também aumenta, e também restringir o sal para não ter muito líquido e aumentar muito a pressão, por exemplo. Mas o core, né, o principal do tratamento é o remédio. E como que é a vida de quem tem a doença mais grave? Como que é? Tratamento, a vida, alimentação? É uma vida, e eu dividiria essa resposta em dois. Então, tem o paciente antes de compensar e depois. Então, até ele ser compensado, e às vezes leva um tempo, porque o tratamento não tem uma compensação imediata, geralmente, ele é um paciente que está muito restrito, ele geralmente fica muito ansioso, porque ele percebe que a hora está melhor, a hora está pior, então ele fica pensando, meu Deus, como é que eu vou estar amanhã? O que pode acontecer? Ele lê na internet que ele pode ter dificuldade para respirar, ele fica com medo de ter falta de ar, começa a ficar muito ansioso, e aí que entra as orientações, né, para tentar, pelo menos, minimizar essa ansiedade que atrapalha a própria doença. E ele tem que ficar em repouso, tomar medicações, aos poucos ele vai conseguindo melhorar. Depois que ele compensa, ele precisa restringir o uso de alguns remédios que podem piorar a doença, e só quando ele está compensado é a vida normal. A gente não costuma restringir nada da vida do paciente, exceto alguns remédios que ele tem que evitar de tomar, que podem piorar a doença. E é uma doença que afeta mais homens ou mulheres, ou igual? Boa pergunta também. Sempre se achava no começo que era mais as mulheres, né? E isso é uma verdade abaixo dos 50 anos, principalmente. Abaixo dos 40 anos, a prevalência em mulher, a incidência é muito maior. Quando a doença surge, porque ela pode surgir em qualquer idade, geralmente ela surge entre os 20 e 40 anos na mulher, e depois dos 50 anos, a proporção homem-mulher é bem parecida. Então, a tendência é, no geral, ser muito parecida à frequência homem-mulher, porque com o envelhecimento da população, a gente está tendo hoje em dia mais casos de miastenia que surgem no idoso do que no novo, porque a população está aumentando, a população idosa, né? Graças a Deus, significa que estamos vivendo mais. Como o senhor disse, né, fazendo o tratamento dá para ter vida normal. Não é porque é uma doença rara
que a pessoa vai se limitar? É preciso também, o senhor disse que afeta bastante o psicológico, acaba sendo um trabalho em conjunto aí? Ah, com certeza. Então, assim, 90% dos casos, com o tratamento, dando tempo para o tratamento, isso não é muito rápido, infelizmente, mas dando tempo para o tratamento, 90% dos casos consegue ter uma vida normal ou quase normal, tratando. É uma doença muito tratável, apesar de ser uma doença rara. E qual foi a outra pergunta que você tinha? Esqueci, desculpa. Trabalhar o psicológico da pessoa. O senhor até citou antes que hoje com a internet a gente vai lá e pesquisa, acaba achando um monte de sintoma, a pessoa acaba ficando com medo de qual ela pode vir a adquirir no futuro. Isso prejudica? Acaba tendo que trabalhar o psicológico da pessoa também? O psicológico afeta qualquer doença. Qualquer doença. Mesmo que as doenças que não são de origem psicológica, você estando mais deprimido ou mais ansioso, você vai sentir pior a doença que você tem. Isso é verdade para qualquer doença. Na miastenia tem uma outra questão. Lembra que eu falei que tem várias coisas que alteram a questão da força, né? A principal é o exercício, usar mais o músculo, deixar mais fraco, mas tem outras coisas, hormônio, alguns remédios e também a ansiedade ou estresse. Então, o próprio ansiedade e estresse piora a doença, e a própria doença gera ansiedade e estresse. Então, a gente tem que atuar aí mais do que nas outras doenças crônicas, a gente tem que ter um foco na questão psicológica mais importante ainda do que nas outras doenças crônicas. Essa é uma doença que não tem cura, não tem como, sempre vai ter que fazer acompanhamento, doutor? A gente não fala em cura, mas a gente sabe que por volta de 20% dos casos, né, um quinto, sem fazer a timectomia. Com a timectomia, quando retira o timo, isso até aumenta. Então, por volta de 20% dos casos, entra em remissão. Então, assim, não, a doença vai perdendo força com o passar dos anos, aqui eu estou falando muitos anos, tá? Por isso que eu falo que pelo menos o tratamento é por muitos anos, né? E aí tem uma hora que nem precisa mais tratar. A gente não fala em cura, desses 20%, a gente fala em remissão, porque a gente sabe que alguns desses casos, a minoria, mas alguns deles, depois de muito tempo, voltam a ter sintomas leves, mas voltam a ter sintomas. O senhor já viu algum caso em criança? Existe? Claro, existe sim, né? É mais comum depois da puberdade, né? Mas mesmo antes da puberdade, existe casos sim, de miastenia, né, em criança. Nesses casos, quando é em criança antes da puberdade, a gente tem que ficar atento se é miastenia graves autoimune mesmo, ou se é aquela outra que eu citei de passagem, que chama síndrome miastênica congênita, que são as miastenias genéticas, que são cerca de 10 vezes mais raro que a miastenia autoimune, mas em crianças é quando a gente tem que suspeitar. E, doutor, não tem como deixar de falar, né? A gente está aí num momento de pandemia. Quem tem a miastenia, ela tá mais sensível à Covid? Tem que ter mais cuidado para não pegar? Qual que é a orientação nesse período que o senhor dá para os seus pacientes? Essa é a pergunta do momento, né? Que todo mundo faz toda hora. Achei que você ia falar da vacina, que também é a segunda mais perguntada. Então, assim, a questão da miastenia, a miastenia ocular não tem grandes problemas, tá? Que o máximo que vai acontecer a pessoa pegar Covid é ela piorar os sintomas enquanto ela está com a infecção, é só ocular, tudo. Não é um risco de vida além do risco de vida normal do Covid, tá? Precisa se cuidar como qualquer pessoa, quem tem miastenia ocular. No entanto, quem usa corticoide há muito tempo, ou quem usa imunossupressor, que são os remédios que a gente usa para tratar miastenia, e inclusive alguns oculares também usam, aí é por causa do remédio, não por causa da doença, eles têm um risco maior. Então, inclusive, entram na prioridade da vacina por serem imunossuprimidos e devem se cuidar mais do que os outros, tá bom? Então, quem tem só ocular e não usa nada de corticoide imunossupressor tem que se cuidar igual aos outros. Qualquer miastênico, qualquer doença que use imunossupressor e corticoide, né, geralmente os que têm a forma generalizada usam, então aí precisa se cuidar também por conta do remédio que diminui a imunidade. Além disso, né, qualquer infecção piora a miastenia durante a infecção. Então, se é um paciente que já está mal, ele pega uma infecção, inclusive o COVID, ele pode piorar muito, e aí seu caso de precisar internar por conta da miastenia, além do risco do próprio COVID. Mas isso é um risco que é só de quem tem forma generalizada. O senhor citou aí rapidamente a vacina.
pode tomar a vacina quem tem miastenia, então normal. Não só pode como deve, né? Só uma recomendação que a gente faz é o seguinte: qualquer vacina do mundo, independente se é para COVID, independente se é para outra doença, independente da marca, independente de qualquer coisa, qualquer vacina pode gerar uma coisa que chama reação vacinal. Provavelmente você, alguém que você conhece, já tomou a vacina e teve um pouco de febre, mal-estar, dor de cabeça, dor no local, isso acontece, qualquer vacina. Então, se isso acontecer, o paciente tiver febre por reação vacinal, que é como se fosse, bem entre parênteses, por favor, uma alergia leve à vacina. Aí ele tiver um pouquinho de febre, mal-estar, nesse período que tem essa reação, ele pode piorar transitoriamente, de forma transitória, os sintomas da miastenia. Por isso, a gente recomenda que pacientes que estejam mal da miastenia, já estejam muito ruins, com muitos sintomas, esperem ficar bem para tomar. Fora isso, todos devem tomar, certo? Só falar com o médico qual o melhor momento por conta dessa recomendação que eu expliquei. Quem toma imunossupressor entra, inclusive, na fila de prioridade, pelo que está nas diretrizes do Estado de São Paulo, coloca, e também do governo federal, prioridade de imunossuprimidos. Então, eles podem entrar, quando começar a vacinar os imunossuprimidos, quem toma imunossupressor, sabendo que a chance da vacina fazer efeito neles é menor, justamente por terem o sistema imunológico acometido pelo remédio. E doutor, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu queria que o senhor desse alguma orientação, algum conselho, alguma palavra amiga para quem está assistindo a gente, tem a doença, conhece alguém que tem essa doença. O que o senhor fala para os seus pacientes para ajudar no psicológico, para ajudar no tratamento que o senhor falou é longo? O que o senhor diz para quem está vendo a gente? Olha, eu diria que é importante saber o que tem para poder tratar direito. Então, se você já sabe que tem miastenia, está confirmado, então é uma doença tratável, então sabemos como atacar. Então, acho que a gente tem que chegar por esse lado. Você tendo miastenia, alguém que você conhece tendo miastenia, é importante ter paciência e perseverança no tratamento, que com o tempo, em geral, 90% dos casos, acaba tendo uma vida normal com o tratamento. E mesmo se 10% que eventualmente não ficam com a vida normal, a gente ainda tem uma gama de outros medicamentos que são mais fortes, que estão surgindo, que acabam dando uma chance também desses terem uma vida normal. Então, há esperança, a gente precisa ser paciente e perseverante. E doutor, não se assustar, porque quando a gente fala que é uma doença rara, vem aquele susto inicial? Com certeza. É claro que quando a gente fala de doença rara, a gente só está falando da frequência que ela ocorre na população. Pode ser uma doença bobinha, que é rara, mas é que, em geral, a pessoa já entende que é uma coisa grave, não é verdade? Que ninguém vai se conhecer, ninguém vai saber como tratar, então isso gera uma ansiedade. Não é o caso da miastenia. A miastenia é uma doença muito conhecida do ponto de vista de fisiopatológico, assim. Há dados na literatura sobre bastante detalhes da miastenia. Claro que a gente não sabe tudo e tem muita coisa para a gente saber, mas comparando com outras doenças, a gente sabe bastante até. E é uma doença muito tratável. Doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite, mesmo que seja assim de forma remota, tirou todas as dúvidas aqui no Saúde é Vida. Muito obrigada. Imagina, fica à disposição, qualquer coisa, é só entrar em contato. Tá ok, a gente combina então o próximo programa. A você de casa, muito obrigada pela companhia. Lembrando, tem sugestão de tema? Envia pra gente, que a gente vai atrás de um especialista, como a gente foi hoje aqui, e tira todas as dúvidas com você. Se cuida, tchau!